Eu quero ser um pouquinho explicador da palavra, explicador, por causa que eu quero dizer só apenas um versículo da Bíblia que está aqui nessa palavra e eu quero compartilhar apenas pequenas palavras da Bíblia que está em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo do 21 até o versículo até o versículo 25. Amém, irmãos? Por aqui. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salva os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, e pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desde para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Versículo do 27 a 28 fala que mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amados internautas, quero falar para vocês é que o que eu posso supor, colocar, começar e fazer e agir na pregação é que Jesus nos chama para uma boa habitação de melhorar a fé, melhorar a prática, de falar do que nós sente, do que nós age, do que nós precisamos soltar de nós para Ele, Jesus. Ele não quer a pessoa que simplesmente quer se aparecer, que quer se gloriar na carne para ter coisa grande, para ter segurança, para ter altares de níveis potentes, para ser o melhor da caixa. Deus nos exige que a pessoa seja bem baixinha, pequena e humilde. Deus, Ele aceita aquele a quem obedece o mandamento, a chamada de não ficar murmurando, de reclamando, de falar, eu queria ser aquele homem lá, eu queria ser aquele preletor, eu queria ser o dono da igreja. O dono da igreja não é a pessoa que mora no local que diz, eu comprei a igreja que eu faço o que eu quiser. Não, a igreja vem dos tempos, do capítulo 20 de João,
quando Jesus ele começa a subir ao céu na ressurreição, e no capítulo 2 de Atos, Jesus começa a descer do céu, fazendo barulho no dia do Pentecoste. Quando Jesus começa a anunciar as pessoas para os crentes, anuncia que Jesus, ele fala: o Espírito Santo só dou para aqueles a que me honra, a que não desonra, mas a que me honra, a que não enfraqueça, mas aquele que permaneça, aquele que não ficar fraco na fé, mas que ficar fortalecido na fé. 1 Pedro capítulo 2, lá diz: vós sois a geração eleita, nação santa, sacerdote real, povo de Deus. Ou seja, quando Deus chama a pessoa para começar a ter um ministério, Deus chama aquela pessoa para começar a ter uma boa obra naquela vida. Quando a gente se sente baixo, quando a gente se sente fraco, caído, tipo, sem fazer nada, sem falar com ninguém, a gente deve ir, não no pé do pastor, não no pé da mãe, do pai, do irmão. Nós devemos derrubar nosso joelho e falar: eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não suporto isso mais. Tem crítica, tem zombaria, tem humilhação, mas só que eu não vou estar na humilhação, eu não vou estar na criticação, eu não vou estar no fracasso, eu não vou estar no ódio, eu não vou estar de amar o próximo, eu não vou estar edificante sem olhar para ele, porque Jesus, ele nos chama para começar a ser renovado, a ser provado, a ser chamado, a ser renunciado e a ser colocado na fé daquele que provavelmente nos chamou das trevas para a sua luz de honra. E Jesus, ele não aceita a pessoa que está no culto e chama ele para a palavra e quer se aparecer, e quer se subir, e quer começar a chegar naquele ponto e falar assim: eu estou no culto, mas eu quero subir no altar, eu estou no culto, eu quero ter dinheiro, quero ter segurança, quero ter milhares de pessoas. Jesus, ele só era famoso por causa que ele só poderia ser por causa que ele deveria ser famoso, por causa que ele é o início, ele é o nosso dono, ele é aquele que nos chamou do pecado para a bênção, do pecado para a vitória, do fracasso, do ódio para a bênção e para a graça. Jesus, ele não quer que a pessoa fique pros cantos, se lamentando, pros cantos, chorando, pros cantos, julgando. Deus quer a pessoa que se coloca aos seus pés e começa a clamar ele, começa a falar do que nós sente, do que nós age, do que nós pensa e do que nós tem que do que nós tem que soltar para ele. Deus não aceita a pessoa que começa assim: quando eu sou fraco, eu preciso fracassar. Quando eu sou fraco, não quero oração, não quero louvar, não quero ir para a igreja. Deus nos chamou para fazer boas obras, para poder começar a ter um sucesso bonito. Deus não quer a pessoa que quer fracassar, porque Paulo falou assim: e foi me dado espinho na cara, porque Paulo, ele começava no capítulo 8 de Atos. Jesus, ele começa a olhar para Paulo e fala assim: Paulo está começando a julgar os irmãos, começando a fracassar os irmãos, começando a pegar os irmãos e matar. Só que Pedro e Felipe vão fazer imposição de mãos e vai começar a curar, libertar, transformar, renovar e batizar. Jesus, ele começa a usar Pedro e Felipe para tanto salvar os irmãos como Paulo. Paulo não precisa ficar por fora. Paulo não precisa ficar no fracasso. Olha aqui. O que tem de Jesus no Calvário é que ele fala: Tetelestai, ele está acostumado. Eu paguei o pecado. Eu paguei a sua vergonha e o seu fracasso para que eu morra aqui e deixe o passado. Porque o passado não pode estar no presente. O passado não pode estar na bênção. O passado não pode estar no que vai ser e no que é ou no que vai se tornar. Deus, ele colocou
os pecados nossos. E lá no Calvário ele falou assim, eu estou aqui no Calvário, eu estou aqui, então eu não posso parar de ficar parar de combinações. Ao mesmo tempo tem que ter o fracasso, a zombaria, as perdas tem que ter, porque Jesus, ele fala assim, quando vocês pecam, quando vocês enfraquecem, Deus, ele começa a olhar para o Pai e fala assim, Pai, perdoa porque sabe o que fazem, mas não está na cruz, é que Jesus estava orando para o Pai, só que Deus, que é o Pai de Jesus, começava a olhar para ele e falar assim, eu sei que você está falando comigo, mas eu que sou pai seu, estou de costa, não quero falar contigo. Deus, ele fica apavorado, ele fica sem estar conectado com o Pai, mas só que quando ele fala que ele está acostumado, eu paguei teu pecado, eu paguei tua vingança na cruz do Calvário, deixei tudo para trás, deixei daqui, o seu pecado aqui, que é daqui, para trás. Ou seja, a pessoa que Deus chama não é para perder, a pessoa que Deus chama não é para fracassar. Quando Deus chama alguém na obra, não é para ficar nos cantos, é assim, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou crescer, um dia eu vou ser poderoso, um dia eu vou estar na técnica de começar a agir. Deus quer que você age em casa, na rua, na escola, na praça, famílias. Deus quer te usar, Deus quer te renovar. Então pode ser que a pregação, Deus não precisa de ninguém para que fique no pecado. Porque o pecado, porque primeiro João capítulo 1 fala que e o verbo se encarnou na cruz. E no capítulo 1 de João, Evangelho de João, capítulo 1, fala assim, e o verbo era Deus e habitou na face da terra. E lá no capítulo 1 de Gênesis fala assim, e criou Deus os céus e também a terra. Um tema, não se preocupe com o que você vai ser para que você vai ter na fé. Receba a palavra para esmiar. Não se preocupe com o que você vai ter para ter no futuro. Amém? Paz do Senhor.